Bom dia a todos os navegantes desse mar de horizontes, acontecimentos, afetos, aventuras que é viver. Meu nome é Davi Levi, eu sou astrólogo e também psicanalista. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês da terapia de casal utilizando a psicanálise e a astrologia. Sim, é possível. Imagina você pegar o seu mapa, eu pego o seu mapa, os seus dados, o seu mapa natal, o mapa natal da outra pessoa, eu analiso, depois eu vou espelho os dois mapas e vou analisar como é que se dá esse encontro de vocês, essa compatibilidade, diversos vetores importantes nessa relação, pontos positivos, pontos negativos. Olha como é que isso facilita. Então, eu ofereço esse serviço que é de grande importância para qualquer casal. Não só você que é casado, mas você que namora, que está pensando em casar, ou que conheceu alguém no aplicativo e não sabe se continua investindo, aquela coisa toda. Imagina só como é que não fica muito mais fácil você ter essas possibilidades em mãos. Vamos lá. Primeiro ponto é o seguinte: analisar individualmente. Primeiro passo, quando você nasce, você tem promessas para a sua vida. A carta natal, o mapa natal, ele é uma carta de navegação, sim. Um mapa, uma carta náutica, vamos dizer assim, a gente pode utilizar essa imagem, de coisas que vão acontecer na sua vida. São essas promessas para a sua vida. E existe um ponto de análise no mapa de cada um de vocês, que é a área de relacionamento amoroso. E ali eu enquanto astrólogo, vou poder analisar aquilo, independentemente de quem estiver com você. São as promessas nessa área da sua vida. Então, depois é que eu vou fazer então o cruzamento, o espelhamento do mapa individual de um, o mapa individual do outro e analisar essas compatibilidades, que só vou poder analisar quando encontrar com o mapa com o outro, espelhar. Então, assim como uma análise individual sua, você ir para a sua terapia, individualmente você vai lá, deita no divã, fala suas coisas, sua vida, isso é muito importante. É claro que a terapia de casal é alguma coisa específica para alguém que já está no relacionamento, né, que está namorando, que está casado. É claro que há possibilidade, quando alguém está se conhecendo, dificilmente, né? Porque às vezes falta tempo, aquela coisa toda, tem que querer muito. Mas normalmente quem já está no namoro e quem já está casado, normalmente. Agora, para quem está conhecendo alguém, se a outra pessoa também tem interesse, ela vai fornecer para você. Você pede a hora exata de nascimento dela, o dia que ela nasceu, tudo certinho, o local, o município, e aí eu vou poder então analisar o dela, analisar o seu com os seus dados, e é isso. Então, lembrando, primeiro análise individual, depois para saber as promessas, porque não adianta nada ter um encontro maravilhoso, olha que lindo esse mapa com esse aqui, se as promessas para a sua vida não forem boas. E eu vou dizer, porque eu tenho um compromisso com isso, eu vou ficar passando pano, porque a minha ideia é te ajudar. Então, se você sabe as suas limitações, ou se forem maravilhosas, olha que coisa ótima, mesmo que a compatibilidade não seja muito boa, olha só, mas você tem promessas boas, você tem aspectos no seu mapa que vão te ajudar demais. Esses aspectos eles vão trazer para você, muitas vezes, sorte, vai trazer para você muitas coisas que vão te ajudar nessa jornada. Então, o compromisso que eu tenho é buscar exatamente essa verdade. Clarear isso para você. Primeiro individualmente e depois nessa relação, porque não adianta esconder fatos. Porque a ideia é ajudar. Então, se você vê que tem certas limitações nesse encontro, mas tem coisas boas. Então, como é que eu vou poder ajudar, né? Até eu mesmo oferecer ações que vocês podem fazer, que tem a ver com a análise do teu mapa, a análise do outro. Ajudar nesse processo. Estimular, estimula esse ponto que é interessante entre vocês. E claro, a terapia, né? Quer dizer, a parte da psicanálise, com um casal, não apenas um encontro, às vezes um encontro
tá? Vai lá no meu consultório, tá tudo certo. Tá bom, às vezes o casal já bastou para eles. Mas é difícil esse trabalho, uma vez que você viu aqueles pontos, digerir aquilo ali. Entender a melhor maneira, o que eu posso fazer, como é que tá, e aí, agora eu consigo entender um pouco melhor por que a gente sempre brigava quando aquelas coisas, e por que a gente se dava bem em tantas outras coisas. Então tem um tempo de digestão, mas eu ofereço exatamente essa terapia, esses diversos encontros, 2 vezes por semana, umas vezes por semana, enfim, isso a combinar. Para que o casal ele possa também dialogar, porque nem sempre, às vezes falta um terceiro elemento para que o casal possa ajudar o casal a conversar, a analisar, a prestar atenção naquilo que está se falando. Às vezes a pessoa não consegue nem se escutar, ela fala sem prestar atenção no que está dizendo para o outro, ou culpabiliza apenas o outro, mas qual é a parte dessa pessoa na relação? Ou então, às vezes, a pessoa não quer, um deles não quer, o cara de repente não quer conversar, quer ficar vendo só futebol e não sei o quê, beber a cerveja lá e não quer conversar. Mas aí, em algum momento ele decide, tá bom, vamos lá. Então é importante esse espaço para que essa pessoa que está lá só quer saber de ver o futebol, ou então tomar cerveja, estou dando exemplos quaisquer, podia dar outros exemplos, mas que de repente ele possa então falar, escutar essa mulher, enfim, o que é importante é que, claro, essa escuta, e eu ali, enquanto psicanalista, é uma escuta de um profissional. Eu sou um profissional, eu estudo. Então não é um amiguinho que está ali para conversar com vocês. Então, é um astrólogo e um psicanalista. Eu apresento para vocês limitações das relações, no sentido do olhar astrológico, analisando o mapa de vocês. Mas dentro daquelas possibilidades, há muito a se fazer. E é aí que está a grande questão. Fazer dentro daquilo que é possível. Se as ferramentas que se tem são essas, vamos fazer o melhor possível com essas ferramentas. Essa é a proposta. É tentar, investir, vale a pena. O sistema de Dashakuta, eu utilizo na astrologia para a terapia de casal, o sistema Dashakuta e o sistema de Sinastria. O sistema de Sinastria também é muito conhecido aqui no Ocidente. Eu utilizo a astrologia védica, é muito utilizado também no Ocidente, esse espelhamento de um mapa com outro, análise de planetas e casas e tudo mais, os ascendentes, aquela coisa toda. Muito bem. O Dashakuta ele é específico na astrologia védica, e na Índia ninguém casa sem antes procurar um bom astrólogo, para que esse astrólogo ele possa, com essas duas ferramentas, a Dashakuta, ou também tem a Ashtakuta também, que é interessante, e a Sinastria, e fazer essa análise. Para vocês verem quanto é importante isso. Eu acho que a Índia tem muito a nos ensinar. Muito bem. Então, Dashakuta. A Dashakuta, eu vou precisar olhar mapa de cada um, do teu mapa e do mapa da pessoa, do parceiro, da parceira, o signo lunar. Lembrando que eu utilizo a astrologia védica, que usa o zodíaco sideral. Então, eu pego o signo lunar de um e o signo lunar do outro. E também o nakshatra lunar de cada um. O que é o nakshatra? O nakshatra, o signo, ele é, vamos dizer, ele é dividido em pequenas partes. Então, você tem um signo, ele tem um significado, aquele signo, o signo de Capricórnio. Mas o nakshatra ele vai especificar ainda mais, porque ele é um pedaço. Imagina, cada dia um nakshatra novo. Então, esse nakshatra ele vai especificar ainda mais aquele signo. Olha como é que é rico. Na astrologia ocidental não tem isso, mas na astrologia védica tem. Isso ajuda demais. Porque você no signo de Capricórnio, você tem características diferentes desse signo. Porque dentro do signo de Capricórnio você vai ter 3 nakshatras. Olha só.
Então você vai especificar ainda mais aquele pontinho, e aí eu vou pegar esse pontinho e vou trazer para analisar. Olha como é que é mais rico. É incrível. Então você imagina que, utilizando toda essa análise a partir do signo lunar e do nakshatra, o espelhamento, a sinastria dos mapas é muito completo. São ferramentas úteis para essa análise. Então, esse processo, ele é um serviço que as pessoas deveriam procurar mais, porque muitas vezes começou uma relação, confunde muitas coisas. Claro que a confusão, ninguém é perfeito, mas você ter algumas bases, alguns pontos para o entendimento sobre o outro, para você ver que de repente o outro não está de má vontade com você, há certas limitações do outro. Às vezes a pessoa, por exemplo, ela tem um aspecto no mapa dela que é difícil dela raciocinar. Ela é um pouco mais lenta. Às vezes ela não tem a mesma inteligência que você tem, a capacidade de concatenar coisas. Então eu vou apresentar isso para você e você vai entender que às vezes não era má vontade da pessoa, é que é uma limitação dela, da estrutura dela, nasceu assim. E aí você de repente passa a não mais exigir tanto daquela pessoa e achar que ela não está de má vontade com você. Se de repente a pessoa ela não é tão amorosa, ela não é tão carinhosa, no mapa dela às vezes tem pontos específicos que estão lá mostrando claramente isso. Certos planetas estão em debilidade, certos planetas estão recebendo a influência de maléficos, e você vê que é difícil para a pessoa, por mais que ela queira. Então você vê que o exercício, eu enquanto astrólogo, é mostrar muitas vezes certas limitações, mas também oferecer possibilidades reais para melhorar isso. Sem ilusão, achando que todo mundo pode ser tudo e todo mundo pode resolver as coisas. Não é, e não existe relação perfeita. Então essas análises, né, tanto individuais, determinados pontos, isso vai ajudar vocês compreenderem as compatibilidades. Por exemplo, no Dashakuta tem uma análise específica que eu faço, que fala, por exemplo, sobre a compatibilidade do sexo, também, das relações de poder que ocorrem numa relação e vários outros pontos. Então é muita riqueza desse material de análise para oferecer para você e ajudar vocês a encontrar a melhor maneira. Ok?